Imagine que você está navegando pelas redes sociais e se depara com uma discussão acalorada. De um lado, pessoas aclamando uma obra como a obra-prima definitiva do gênero Isekai, um marco na animação japonesa com um mundo rico e personagens complexos. Do outro lado, um grupo igualmente barulhento descrevendo a mesma obra como algo repulsivo, indefensável e que sequer deveria ter sido adaptado para a TV. Esse é o fenômeno Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Mas o que torna esse anime tão divisivo? Por que ele atrai um ódio tão visceral, enquanto dezenas de outros animes que seguem exatamente a mesma fórmula, o cara fracassado que morre e renasce em um mundo de fantasia, passam despercebidos ou são abraçados sem grandes questionamentos? Hoje vamos dissecar a anatomia dessa polêmica. Vamos entender se o ódio é uma reação justa à moralidade da obra, ou se estamos diante de um mal-entendido cultural sobre o que significa construir um arco de redenção. Para começar a entender Mushoku Tensei, precisamos primeiro entender o seu lugar na história. Muita gente olha para ele e pensa, é só mais um isekai genérico. Mas a realidade é justamente o oposto. Mushoku Tensei é frequentemente chamado de o pai do isekai moderno. Embora não tenha sido o primeiro, títulos como Sword Art Online e Zero no Tsukaima já existiam. Foi a web novel de Mushoku Tensei que estabeleceu as convenções que vemos em quase todos os animes do gênero hoje em dia. A ideia do caminhão que atropela o protagonista, o sistema de magia detalhado, a progressão desde o nascimento até a vida adulta, tudo isso foi popularizado aqui. O problema é que, ao ser adaptado anos depois de seus filhos literários, ele chegou em um mercado já saturado e com um público muito mais crítico. O ponto central de todo o ódio gira em torno de uma única figura, Rudeus Greyhat. No mundo real, antes de reencarnar, ele era um homem de 34 anos, um nerd, termo usado para pessoas que não estudam nem trabalham, que vivia trancado no quarto e tinha comportamentos deploráveis. E quando eu digo deploráveis, não estou exagerando. O anime faz questão de mostrar que ele era uma pessoa genuinamente ruim, com fetiches problemáticos e uma visão de mundo distorcida. Quando ele morre e renasce como um bebê em um mundo de magia, ele mantém todas as memórias e, infelizmente, toda a mentalidade de sua vida anterior. E é aqui que a primeira grande barreira é levantada. A maioria dos protagonistas de Isekai são folhas em branco. Eles são garotos legais, ou pelo menos neutros, que o público pode usar como um avatar de inserção. Rudeus não é assim. Ele é um indivíduo específico com um passado traumático e uma personalidade cheia de falhas morais graves, o que diferencia Mushoku Tensei de outros animes com protagonistas questionáveis é a forma como a narrativa lida com essas falhas. Em muitos trash isekais, o protagonista pode ser um pervertido ou um arrogante, mas isso é tratado como um alívio cômico descartável. O mundo ao redor dele simplesmente aceita ou ignora esses traços porque ele é poderoso. Em Mushoku Tensei, as atitudes de Rudeus são apresentadas de forma crua. O anime não tenta esconder que o que ele faz ou pensa é errado. No entanto, ele também não o pune imediatamente com o cancelamento narrativo que muitos espectadores esperam. A história permite que ele erre, e é essa liberdade que causa desconforto. Para muitos, ver um personagem com pensamentos predatórios ser o herói da história é cruzar uma linha vermelha que nenhuma qualidade técnica pode justificar. Mas então, por que outros animes como Shield Hero ou Goblin Slayer, que também lidam com temas pesados e polêmicos, não sofrem o mesmo nível de rejeição constante? A resposta está na natureza da transgressão. Em Shield Hero, o protagonista é uma vítima da sociedade. Nós torcemos por ele porque ele foi injustiçado. Em Mushoku Tensei, o vilão inicial da moralidade é o próprio protagonista. Ele não é uma vítima do novo mundo, ele é o agressor em potencial que precisa aprender a ser humano. Essa inversão de papéis é muito difícil de digerir para uma audiência que busca escapismo. Quando você assiste a um anime, geralmente quer se sentir bem, quer se identificar com alguém virtuoso, Mushoku Tensei te obriga a olhar para o que há de pior na natureza humana e te pergunta, essa pessoa merece uma segunda chance? Outro fator que amplifica o ódio é a qualidade da produção. É irônico.
mas o fato de Mushoku Tensei ser um dos animes mais bem animados da última década joga contra ele na percepção de certas pessoas. O estúdio Bind foi criado especificamente para adaptar essa obra, e o nível de detalhe visual, a fluidez das lutas e a beleza dos cenários são de cair o queixo. Para os críticos, ver tanto talento e dinheiro investidos em uma história protagonizada por alguém como Rudeus parece um desperdício ou até uma apologia. Se o anime fosse mal desenhado e genérico, ele seria apenas mais um título esquecível na temporada, mas como ele é visualmente uma obra-prima, ele exige ser notado, o que atrai tanto o maior dos elogios quanto a mais feroz das críticas. Vamos falar sobre a progressão. Mushoku Tensei não é uma história sobre ser o mais forte do mundo, embora o Rudeus se torne muito poderoso. É uma história sobre o crescimento de uma pessoa. O ritmo é lento, focado no cotidiano, na aprendizagem da língua, na relação com os pais e com os professores. Essa abordagem didática da vida é o que faz muitos fãs defenderem a obra. Eles argumentam que você precisa ver o Rudeus sendo uma pessoa horrível no início, para que a sua mudança anos depois tenha peso. Se ele já começasse como um herói perfeito, não haveria arco de redenção. No entanto, a pergunta que os críticos fazem é: até que ponto precisamos ser expostos a comportamentos abusivos em nome de um arco de personagem? Existe um limite para o que é aceitável mostrar como entretenimento. Essa discussão nos leva ao choque cultural entre o Japão e o Ocidente. No Japão, a recepção de Mushoku Tensei é muito mais homogênea e positiva. A figura do otaku recluso que busca redenção é um arquétipo literário bem estabelecido. Já no Ocidente, especialmente sob a ótica das discussões sociais modernas, a tolerância para personagens com o perfil do Rudeus é mínima. Isso cria uma bolha de ódio que se retroalimenta. Quanto mais os fãs defendem a complexidade da escrita, mais os críticos sentem que os fãs estão passando pano para comportamentos inaceitáveis. E quanto mais os críticos atacam a obra, mais os fãs se fecham em uma postura defensiva, ignorando críticas que às vezes são legítimas sobre o tom de certas cenas. Compare Mushoku Tensei com Re:Zero, por exemplo. Subaru, o protagonista de Re:Zero, também é um fracassado na vida real e tem falhas de personalidade graves, como arrogância e uma certa possessividade em relação a Emilia. No entanto, Subaru é constantemente quebrado pelo mundo. Ele morre de formas brutais, sofre traumas psicológicos profundos e é humilhado publicamente quando age de forma errada. Essa punição visual e narrativa faz com que o público sinta que a justiça está sendo feita, permitindo que eles torçam por sua evolução. Em Mushoku Tensei, o sofrimento de Rudeus é mais interno e existencial. Ele não é torturado fisicamente por ser um pervertido, ele simplesmente vive as consequências de suas escolhas de forma mais sutil. Para muitos, a falta de uma punição severa, imediata, soa como conivência do autor. Além disso, temos a questão dos outros personagens. Um dos pontos fortes de Mushoku Tensei, e que curiosamente também gera ódio, é que o mundo não gira em torno do protagonista. Personagens como Paul, o pai de Rudeus, são profundamente falhos. Paul é um espadachim talentoso, mas é um marido infiel e um pai emocionalmente instável. Para alguns, isso é realismo. Pessoas reais são complicadas e cometem erros terríveis. Para outros, é apenas uma sucessão de personagens desagradáveis que tornam a experiência de assistir ao anime exaustiva. Quando você tem um anime onde quase ninguém é um exemplo de virtude, você perde o porto seguro moral que a maioria das histórias de fantasia oferece. É importante notar que a mesma fórmula que outros animes seguem costuma ser a versão higienizada de Mushoku Tensei. Animes como That Time I Got Reincarnated as a Slime pegam a ideia da reencarnação, mas transformam o protagonista em uma criatura carismática, diplomática e quase sem defeitos morais. É fácil gostar do Rimuru, é fácil torcer por ele. Mushoku Tensei não quer que seja fácil. A obra te desafia a sentir repulsa pelo protagonista, enquanto te convida a acompanhar sua jornada de décadas. É um experimento de empatia radical. Você consegue torcer para que alguém que você detesta se torne uma pessoa melhor, ou certas ações tornam alguém irredimível para sempre. O ódio a Mushoku Tensei também é alimentado pela sua onipresença. Em toda temporada que ele é lançado, ele domina as conversas. Isso gera um cansaço em quem não gosta do gênero ou da temática. É o efeito
sentimento ame ou odeie levado ao extremo. Quando algo é considerado por muitos como o melhor de todos os tempos, qualquer falha vira um alvo gigante. E como as falhas de Mushoku Tensei estão ligadas a tabus sociais fortes, o alvo é ainda mais fácil de acertar. No final das contas, por que ele é tão odiado e outros não? Porque Mushoku Tensei se recusa a ser confortável. Outros isekais são como fast food, você sabe o que vai receber, é prazeroso na hora e não te faz pensar muito sobre moralidade ou ética. Mushoku Tensei é uma refeição complexa, com ingredientes que muitos acham amargos ou até estragados, mas que para outros compõem um sabor único que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Ele é odiado porque não pede desculpas por sua crueza, ele é odiado porque expõe o lado feio da fantasia de poder, e acima de tudo, ele é odiado porque força o espectador a confrontar a ideia de que o crescimento humano é um processo feio, lento e muitas vezes imperfeito. A grande lição que tiramos dessa controvérsia não é se o anime é bom ou ruim, isso é subjetivo. A lição é sobre como consumimos mídia hoje em dia. Estamos dispostos a ver obras que nos desafiam moralmente? Ou queremos apenas histórias que confirmem nossa visão de mundo e nos deem heróis impecáveis? Mushoku Tensei continuará sendo um para-raios de polêmicas enquanto o público continuar dividido entre aqueles que buscam uma jornada de redenção realista e aqueles que acreditam que certos pontos de partida são simplesmente longe demais para qualquer retorno. O debate sobre Rudeus Grey Hat provavelmente nunca terá um fim consensual, e talvez seja esse o maior legado da obra: provocar uma discussão profunda sobre caráter, perdão e a capacidade de mudar, tudo isso escondido sob a capa de um anime de fantasia com magias explosivas e dragões. Se você consegue passar pela barreira do asco inicial, encontra uma história de uma densidade rara. Se não consegue, sua reação é um reflexo de seus próprios limites éticos como espectador, e ambos os lados têm pontos válidos nessa conversa infinita sobre o que torna uma história digna de ser contada. Se você gostou dessa análise profunda sobre as polêmicas do mundo otaku, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.